20 passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou raiz do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, ego. Olá pessoal, boa tarde. Nós somos da Resenha Podcast, eu sou o Jonathan. Eu sou o Cauã. E hoje a gente vai entrevistar essas duas maravilhas aqui do Paulo VI, esses dois professores que fazem parte da história do Paulo VI em si. E cada um vai falar com os dois, principalmente sobre a vida profissional, para depois a gente discorrer para uma resenha um pouco mais engraçada. Perguntar uma pergunta para os dois, mas isso pode começar. Como foi que o senhor descobriu que o senhor queria ser professor, o senhor queria seguir na área? Assim? Foi principalmente depois que eu fui reprovado na matéria que eu ensino. Eu descobri que eu tinha um desafio na minha vida, que era a matemática. A matemática, ela me maltratou muito. E pelo fato de ter me maltratado, eu resolvi encará-la com muita ousadia, com muito denudo, para ver se conseguia aprender, né? Todo mundo aprendia, porque é que eu, como aluno, não podia aprender. Então foi por aí. Realmente eu tive que ser cutucado pela repetição de ano, né? Para poder despertar para a matemática. E o senhor? Eu aprendi isso dentro das condições materiais, né, que a vida nos coloca, né? Eu estava numa situação de precisando de emprego, precisando trabalhar, precisando vender minha força de trabalho, né? E aí, pela primeira vez, em meados dos anos de 2004, eu entrei numa sala de aula, estava muito nervoso ao extremo. Como professor? Como professor, tá? Como iniciando a licenciatura, né? E aí eu fui me descobrindo, tinha certas habilidades para a profissão, e aí você vai acumulando um conjunto de experiências que vão formando uma carreira, né? Carreira aí que já tem uma certa caminhada, né? E aí eu fui me descobrindo assim dentro do aspecto concreto do dia a dia, né? Eu nunca idealizei ser professor. Não idealizei, mas foi uma situação de, vamos dizer, de empatia, de fascínio, né, pela profissão que vai conquistando a gente aos poucos, e a gente entra na carreira e pronto. A gente sabe que vocês dois têm área muito específica na UEBAN, com matemática, com filosofia e sociologia. Como foi descobrir que a matéria que vocês queriam ensinar? O senhor já falou, né, agora, como foi que o senhor tinha dificuldade. E o senhor, como é que foi descobrir que o senhor era focado nessa matéria de humanas, basicamente, para formar as pessoas? Olhando assim, né, muitas das habilidades que a gente tem, né, ao longo da vida, isso determina muito das nossas escolhas, né, inclusive acadêmicas, né. Eu sempre na minha formação de ensino médio, né, ensino secundarista, né, é o novo, eu sempre fui vamos dizer assim, um expert em ciências humanas. Tirar um 9,5 em geografia, para mim, eu não aceitava, com todo respeito à geografia, porque eu amava ciências humanas, cara. Geografia, história, aquele contexto do meu ensino médio, não tinha o privilégio que vocês tinham, que vocês têm hoje, que é ter acesso à filosofia. A filosofia era muito reservada a determinados espaços, né, principalmente espaços acadêmicos. Ele não se vislumbrava a filosofia como um saber obrigatório que hoje né? Vamos dizer assim, ele deve estar no currículo de vocês. E aí, naquele contexto, olhando minhas habilidades, eu pensei em fazer vestibular para comunicação social e psicologia, né? Que eram dois cursos que se preenchem muito com ciências humanas, né? E aí a filosofia apareceu como terceira opção, quem diria, né? A repescagem, vamos dizer assim. E aí eu fiz, né? Ela apareceu na minha vida, né? Eu fui simpatizando, gostando. Então, acho que você vai se identificando com o curso, com as problemáticas que o curso oferece, né? Com os professores também, né? E que a gente se identifica, né? Academicamente falando, e valeu a pena, faria tudo de novo. Acho que o setor da filosofia falou então, não é mole, não. Sair da repescagem para ser o campeão. Foi mesmo, a filosofia foi campeã, viu? Supremo. E
o que é que motiva os senhores a estar até hoje trabalhando com essa matéria? Matemática, na minha vida, se tornou um vício. Eu sempre gostei de estudar matemática porque me tranquilizava. Por mais paradoxal que possa parecer, matemática me tranquilizava. Eu sempre sentia assim, muita vontade para estudar matemática e me dava uma certa paz estudar matemática. Eu não sei se é porque a gente ficava naquele momento ali de solitude, né? Você optava pela solidão ali para estudar matemática. Então isso foi muito importante na minha vida porque me trouxe um bocado de ganho. Por exemplo, em relação à matemática, me trouxe tranquilidade, ela me trazia paz quando eu estudava. A matemática me ensinou a ser uma pessoa organizada. A matemática me ensinou a pensar antes de falar. Eu descobri isso, que a gente só pode fazer afirmações, porque a matemática tem muito das afirmações. Você só pode fazer afirmação que você pode provar, né? Então, a matemática nesse aspecto, ela me ajudou muito. Eu posso dizer que a matemática é tudo na minha vida, é tudo, porque ela é responsável pelo meu sustento como profissional e começaria tudo de novo, só que começaria mais cedo ainda, para poder estar, por exemplo, não estar no ensino médio, mas estar, por exemplo, numa universidade. A pergunta era a respeito O que me motiva a continuar? Motiva a continuar é porque o saber, disciplinas que eu lido com vocês, eles são saberes que emancipam a condição humana, né? Vocês sabem muito bem disso. São saberes que os períodos de crise é que devem ser convocados, né? Está no contexto de pós-pandemia, crise humanitária, crise humana, crise de valores, crise política também, poderia colocar. Aí nessas horas, como diria Hegel, o voo supremo, né? Da coruja de Minerva que alça voo, né? Se faz aí presente, né? Ou seja, de entender a verdadeira realidade. E aí esses saberes, eles são essenciais, né? Eles dão significado à nossa vida, eles dão sentido à nossa vida, eles nos dão habilidades, tal qual a matemática. Quando você entende como funciona, né, a sociedade, com certeza, o pensamento como se ajuda bastante. Isso te permite interagir na sociedade, propor uma reflexão, uma transformação, ao lado que a reflexão filosófica ela te permite se sentir pertencendo ao mundo, né? Não se sentindo apenas como um ser que está no mundo, que é diferente. Também o sentimento crítico, né? Com certeza, você é um ser, puxando para a filosofia existencialista, que deve dar sentido, inclusive a sua existência. E aí a filosofia ela é fascinante nesse sentido, né? Tem um leque de pensadores com problemáticas temáticas diferentes que podem ser escolhidos conforme as suas tendências. Tem muito disso também. E aí você perceber que a filosofia, né, como a sociologia também, são saberes que conseguem resolver muitas problemáticas, né, atuais. É interessante saber que esses saberes transformam seres humanos, né, transformam pessoas, transformam consciências. E aí é nesse sentido que vale a pena, né, trabalhar esses saberes. Eu diria até que os primeiros filósofos foram matemáticos, né? Os primeiros filósofos, Tales de Mileto foi considerado um grande sábio da antiguidade, né? Um dos 7 grandes sábios da antiguidade, e ele foi um dos que propôs o conhecimento filosófico. Pitágoras também, de uma certa forma, por ter feito um período de adaptação no Egito, né? Ele passou um período lá se organizando para poder voltar para a Grécia, onde ele fundou, né, a escola de Crotona. Então, a matemática e a filosofia, eu acho que elas andam muito juntas. E a gente hoje, eu, por exemplo, eu ando muito, descambo muito para o campo da filosofia, porque a filosofia e a matemática, elas têm uma imbricação, assim, bem interessante, bem interessante. São áreas do pensamento, né, áreas do pensamento, e que conseguem englobar uma série de coisas, inclusive trazendo o conhecimento para o lado da sociologia, porque a filosofia puxa um pouco a sociologia, né?
Então eu acho muito interessante. Esse campo também é um campo que me interessa muito, esse campo da filosofia e da sociologia. Você tem que aprender a questionar para depois tentar explicar com a matemática. Porque na realidade a matemática, ela, dentro do contexto que ela é utilizada hoje para a ciência e para a tecnologia e para o desenvolvimento da área informacional, ela dá essa impressão de ser uma disciplina neutra, mas ela não é uma disciplina neutra. Você pode, dentro da matemática, fazer questionamentos, ou pelo menos trabalhar com os alunos. Você pode fazer trabalhar situações críticas, como por exemplo, você vai comprar um objeto. Será que é vantajoso comprar esse objeto a prestação ou pagar em dinheiro? Você saber como é que se comporta o mercado quando diz que está te vendendo uma coisa e diz que não tem juro, 5 sem juros. Isso não existe na realidade, porque juro, se existe inflação, tem que existir juro. Então isso é uma grande cascata, né? Então a matemática, ela não é uma disciplina neutra. Agora depende de como o professor impulsiona essa disciplina. O professor tem que ter um conhecimento, tem que ter leitura para poder desvelar essa coisa que está subjacente, que está por baixo, que muitas vezes os alunos não conseguem ver e a maioria do senso comum não consegue observar. Você acha que a matemática é uma ferramenta ou uma ciência em si? Eu acho que a matemática é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Por exemplo, na área de vocês, né, na área de redes, né, de informática, a matemática ela é primordial. Até porque a linguagem, né, é através da linguagem binária, né, dos números binários, em que se fundamenta todo o conhecimento, toda a informação nessa área de informática é através da linguagem, através do sistema binário, né? Então hoje os algoritmos são muito importantes. Hoje já existe o problema da inteligência artificial, né? Existe o aplicativo, o chat GPT, né? Que é a inteligência artificial, que tem muita gente usando hoje em dia para conseguir conservar a sua própria ignorância. Porque vai pedir a uma inteligência artificial para que faça o quê? Para que faça um roteiro de empreendedorismo, um relatório, né? Então, muita gente está se escondendo atrás disso. Tanto é que existe hoje uma preocupação muito grande que segurem mais as experiências com a inteligência artificial, porque é um problema muito sério e que vai descambar. Foi feita uma pesquisa em cima disso, que diz que 300 milhões de pessoas vão perder o emprego por causa da inteligência artificial. A gente acaba ficando cada vez mais dependente da tecnologia moderna, né? Se tem cada vez mais, até ligando até o pensamento, né? A gente não pensa mais, a gente só pede para a máquina fazer algo simples, a gente faz na calculadora. Sim. Você acha que esse modo de estar dependendo da tecnologia, até para pensar, como é que ele afetaria a filosofia e a sociologia em si? O uso das tecnologias dentro do contexto atual da sociedade em rede, né? Diz lá no sociólogo lá espanhol, ele é essencial. A gente não pode nos permitir viver isolado desse mundo das informações, das conexões, da disseminação dos conhecimentos, da cultura. Porém, contudo, todavia, você viver num mundo muito do uso cultural da tecnologia de uma forma exorbitante, aí eu não vejo com bons olhos, olhando de uma perspectiva de como isso traz de consequências para a tua vida e consequências sociais, como foi muito bem colocado pelo nosso mestre. A tecnologia atual, ela transforma as relações de trabalho. A gente está num contexto de precarização do trabalho, onde essa inteligência artificial vem tomando conta do emprego de milhares de trabalhadores. Isso já é uma mudança brutal. Ou seja, os impactos que essas tecnologias, por mais que elas facilitem a nossa vida, nos ofereçam serviços, consumo, informações, elas nos trazem muitas consequências sociais, inclusive individuais. E está no contexto atual que hoje em dia jovens de 17 anos não querem ter, a meu ver, o maior prazer estético que um ser humano pode ter, culturalmente falando, é ler um livro. Prefere ficar lendo resenhas por trás de telas que muitas vezes são até
Enviesadas, né? Fora de contexto. E aí se cria uma nova linguagem, uma linguagem que é fora de uma linguagem formal. Isso é muito prejudicial, né, para quem precisa, né, amadurecer suas estruturas cognitivas. E aí eu vejo que é um impasse que a humanidade vai ter que resolver, né? Até que ponto é viável viver num mundo onde as tecnologias vêm tomando em conta em todos os setores, na cultura, na educação, né? Isso é um fato, tomando em conta em todos os setores, mas ao mesmo tempo fazer o exame crítico, racional do uso dessas tecnologias. Até que ponto isso impacta na tua vida, até que ponto isso te impacta no uso das informações. Está no mundo onde as fake news são reproduzidas, né, em escala mundial. Né? Saber verificar essas informações, né? Saber utilizar de uma forma crítica sobre tudo. É um grande desafio para a humanidade. A gente está, na minha visão, a gente está caminhando ao ponto de que a tecnologia está tomando tanto conta dos meios de produção, que daqui a pouco vai chegar um momento que o capitalismo, ele, como forma de trabalho humano, vai ser inviável, né? As máquinas fazem tudo e a gente basicamente vai ter que mudar a nossa forma de viver ou aderir a um outro modelo econômico, né? Onde o ser humano só consome o que as máquinas produzem. Ninguém vai querer produzir coisas, né? E aí isso traz uma consequência desastrosa. Bom, deu 16 minutos, né, falando sobre a vida profissional de vocês. Vamos falar de coisa boa? Falar do que interessa. O Nacional, o seu Washington, pode falar de um que o seu torce? Ser racional, desde pequeno, eu sempre tive satisfação pelas cores vermelho, azul e branco. Alguns de vocês até devem terem notado isso, né? Porque isso é uma questão sociológica também. Isso é produzido pelo pai, pela mãe. Meu pai me levava nos estágios. Inclusive eu cheguei a ser mascote do Fortaleza. Tem sempre tradição, né? Isso é meio sociológico, familiar. E aí você vai usando a sociologia, criando uma identidade, né? Um clube, acompanha. Sentir se pertencendo a um grupo, né? Sente, né? Aquele negócio das identidades culturais que eu falei para vocês, lá da antropologia, o que é que faz por torcer para uma agremiação, torcer, vestir a camisa de um país, nem que seja de 4 em 4 anos, como o caso da seleção brasileira, né? Isso vem muito desse sentimento de identidade cultural que você tem, né? Uma filiação a um clube, a uma nação, uma religião. E aí a gente vai criando laços com a instituição. Você podia repetir isso olhando para a câmera aí, que você foi o quê? Mascote? O mascote do FEC. Andando jogado nos 80. No finalzinho dos 80. Chegou no Castelão, gravado. Olha aí, rapaz. Animando a torcida lá. Não, tava no meio dos jogadores, mascote saindo. E o seu, irmão? Qual o time que você torce? Eu tô Ceará. Foi curto e grosso, né? Quer dizer, eu torço assim, hoje eu tenho mais admiração do que ser um torcedor, porque eu não acompanho agora, assim, de forma mais a miúde o futebol. Eu deixei de acompanhar, assisto quando tenho vontade de assistir, mas lhe digo com toda sinceridade, hoje o futebol não me apetece muito não. Assim, temos assim, até porque a qualidade hoje do futebol brasileiro e o futebol de um modo geral, ele caiu muito, né? O nível dos jogadores é outro, né? O futebol deixou de ser um futebol mais amador para ser um futebol mais profissional. E é aí que é o grande problema, porque na medida que o futebol brasileiro se tornou muito profissionalizado, principalmente com o advento dos empresários dentro do futebol, eu acho que o futebol começou a ser vendido como uma mercadoria, como se vende mercadoria para o consumidor, e nós hoje só somos considerados como consumidores. Não interessa se o produto é bom ou é ruim, eles querem saber se vende o produto, ver se vende a mercadoria, né? Então é por aí. Hoje eu tenho uma certa assim, resistência ao futebol, faz 12, 14, 16 anos que eu não vou ao futebol, eu deixei de ir totalmente e fico assim só pela televisão.
Mas o senhor já foi a algum estádio? Não, conheci. Eu não vi o de luz, mas pisei na lua. Né? Então, eu assisti muito jogo de futebol, principalmente nos anos 80, assisti muito, joguei futebol também. Eu sempre gostei muito de futebol. Mas hoje eu tenho uma certa restrição a esse profissionalismo que é feito hoje, né? Onde primeiro se vê o empresário ganhando dinheiro, o jogador ganhando dinheiro e o torcedor é burro da corte. O senhor lembra qual foi a primeira vez que o senhor foi pro estádio? Qual foi a experiência? Agora eu faço como moço, faz tempo. Rapaz, eu acho que foi no final dos anos 70. Foi no final dos anos 70, eu assisti um jogo que, inclusive, o Ferroviário foi campeão em cima do Ceará, ganhou de 1-0, gol de Celso Gavião, de fora da área, um gol laço. O Ceará jogava pelo empate, o Ferroviário foi lá e ganhou o campeonato. Foi Copa do Nordeste? Não, foi o Campeonato Cearense. Campeonato Cearense. Qual ano, hein? 1979. Vamos procurar na edição para colocar e falar que eu conheço esse nome, viu? Esse cara de campeão. E o senhor Pronto, racional? racional. Bom, só fazendo uma errata aí no negócio do mascote. Na verdade, estou tentando puxando aqui das minhas reminiscências. Faz tanto tempo. Eu queria ser muito mascote do Fortaleza. Aí eu lembro que meu pai me levou num jogo. Agora eu não lembro se era do Fortaleza. Sei que eu fui no Castelão, estava todo colorido, né? Mas sempre tive essa identidade, né? Só fazendo a correção aí. Que faz tempo, senão Mas- eu tá tentando lembrar. Ah, Mas eu sim. me vestia todinho de tricolor e tal, de meião, só queria ser jogador. A questão do estádio, o senhor lembra a primeira vez que o senhor foi pro estádio? Ó, Internacional. Eu comecei aí mesmo, nos anos 90, né? Comecei nos anos 90, tinha 13 anos de idade, sensacional. Fui para um Fortaleza e Ceará, 91, aquele time do Mirandinha, Josimar, Aquele gol foi canhoto. E aí, Fortaleza tinha ganho um turno em cima do Ceará, o Ceará estava ganhando de 2-0 esse jogo. O Ceará fazendo festa. Fortaleza empatou e virou. Uma das viradas mais marcantes, né? Que eu presenciei mesmo. Porque futebol tem momentos que marcantes, inclusive na vida da gente como torcedor, né? E esse momento aí me marcou muito. Porque você vê ali um time desacreditado, derrotado, aniquilado. E de uma hora para outra um gol pode mudar a história, né? Um gol achado, ele é capaz de mudar toda uma situação psicológica, coletiva dentro de um time. E ali eu presenciei realmente, porque esse esporte é tão fascinante e movimenta milhões, apesar de que, em termos de qualidade técnica, né, eu tenho acompanhado mais o futebol internacional. Tenho até deixado muito o futebol brasileiro, porque o que nós temos de primor estético e técnico ainda no mundo é dos europeus. Mas isso também é questão mais financeira, né? Tem uma questão financeira, a gente sabe, vocês sabem muito bem, o coleguinha ali está com a camisa do City, né? Das maiores potências da liga inglesa, né? O capital está todo colocado nas mãos dos administradores dos grandes clubes ingleses. E aí, naturalmente, eles vão contratar os melhores jogadores, né? E muito desse dinheiro vem de donos de postos de petróleo da Arábia Com Saudita. certeza, né? O Chelsea é o exemplo disso. O Chelsea foi comprado pelo qual é o nome? Quem foi o primeiro dono, professor? Abramovich. Pronto, já foi comprado por outro. Ele vendeu o Chelsea. Isso é bem do contexto do capitalismo. Só que a gente está colocando isso tudo numa perspectiva que lá o pessoal da Arábia vem, compra um time, aí tem muita lavagem de dinheiro também, viu? Tem que ver isso no futebol. tem. O problema do futebol é esse, aqui tem muita lavagem de dinheiro. Não, tem muito disso. O meu presidente do meu time da Itália, que é a Sampdoria, ele tá preso. Tá preso porque ele estava fazendo transações fraudulentas. Futebol italiano tem Futebol muito italiano, não, futebol dessa italiano, habilidade. o Ivan sabe, ele é que é mais experiente do que eu. E acompanha o futebol italiano, né, como eu também acompanho, né, sabe que desde os anos 80 os escândalos do futebol italiano infelizmente são marca dessa liga. São os piores da Europa. Piores, a Juventus um dia desse caiu para a segunda divisão. E a Juventus esse ano perdeu 15 pontos porque teve sonegação de imposto, né? E aí, ó, de novo.
É um escândalo menor, né? Mas é vergonhoso. Só para vocês terem uma ideia da força do capital dentro do futebol hoje, do empresariado, há alguns anos atrás a gente não via o pessoal com camisa do Manchester, não via camisa do Milan, né? do Chelsea. As pessoas usavam camisa, o pessoal, por exemplo, do Nordeste especificamente, usava camisa dos clubes do Sul. Mas hoje não há. Se você pegar majoritariamente aqui em Fortaleza, por exemplo, as pessoas usam mais camisa dos times da Europa do que dos times brasileiros. É impressionante como é aquela história, né? O futebol nordestino em relação ao Sul, ele tem um poder aquisitivo menor. E o futebol do Sul em relação ao futebol europeu tem um poder aquisitivo bem menor. Então, o que acontece é que existe o quê? Uma avalanche de jogadores brasileiros bons, que a gente às vezes não sabe nem quem é, de vez em quando o jogador aparece um jogador novo convocado, ninguém sabe nem quem é o jogador, porque o jogador saiu, emergiu das categorias de base, foi direto para o futebol europeu. Então é muito complicado isso. Eu acho isso eu acho isso um crime de lesa pátria, principalmente no Brasil, que forma muito jogador, sabe? E ver esses jogadores sendo escoados lá para a Europa, sem ter a oportunidade de ter tido uma identidade com o clube brasileiro, eu acho isso lamentável, sabe? Lamentável. E eu acho que isso faz parte do processo onde entra o empresário, é preciso ter muito cuidado. Corrompe. E as pessoas que estão dentro do ambiente do futebol são tratadas, como eu falei aqui, como meros consumidores. Você tem que ser consumidor, porque você não é torcedor, você é consumidor de produtos que eles jogam para você. Como é que o senhor falou de como o senhor não gostou do futebol, como tá, o futebol brasileiro, principalmente como ele está avançando agora? O que o senhor acha também? O senhor acha que tem a mesma opinião que ele sobre como o futebol brasileiro tem ficado mais capitalizado, ficado mais profissional do que mais como uma forma de arte? Em termos de profissionalização, né, o futebol brasileiro passou por determinadas mudanças, né, do ponto de vista das estruturas, das competições, né, direitos para os trabalhadores, como a lei do passe livre, né, apesar de que essa lei do passe livre, em termos capitalistas, só beneficiou o empresário. Pois é, ele apenas saiu de estar subjugado ao clube para ficar subjugado ao empresário. Houve apenas uma transferência. Na realidade, o jogador continua sendo uma pessoa dependente totalmente do empresário, né? Saiu da alçada do clube para ir para a alçada do empresário. Passou a obedecer outro senhor. Só houve outro senhor, mudou o senhor só. E aí, a crítica que eu faço ao futebol brasileiro, eu acompanho um pouco só os grandes jogos, os clássicos. Essa injustiça que tem dentro do futebol brasileiro, que é brutal, que na liga inglesa isso é mais suavizado. Sobre o que o Ivan falou sobre as joias brasileiras sendo vendidas para fora, na liga inglesa, por exemplo, cada time eles têm que ter um número mínimo de jogadores ingleses jogando o seu time. No Brasil não tem isso, né? No Brasil eles normalmente vendem os jogadores isso mesmo de eles começarem a brilhar na liga. E eles têm um controle muito rígido de jogadores estrangeiros. Eles têm um controle muito rígido. E para jogar na liga inglesa, menina, é uma burocracia enorme para entrar lá, um estrangeiro no caso, né? Então tem todo um lado de protecionismo aos jogadores ingleses, né? O que é bom, né? Existe um problema também que eu acho muito sério. Se fala muito que o clube tem que formar jogador para vender, eu até concordo. Agora, só que desde quando veio o ocorrência no Brasil? Desde quando vem se formando bons jogadores e esses jogadores estão sendo escoados para a Europa? Há muito tempo. E isso não tem resolvido o problema dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros quase todos estão muito endividados. O que está havendo? Tem alguma coisa errada. Se o objetivo era gerar renda para o clube, para aumentar o patrimônio, para fazer o clube ficar mais sólido financeiramente, e isso não está acontecendo, é porque alguma coisa está errada. O Flamengo é um dos times que deve, o Corinthians deve muito. O Atlético Mineiro devia há pouco tempo mais de R$1 bilhão. Quer dizer, é muita dívida para clubes que arrecadam muito. E a gente tem graças a Deus está acabando esse monopólio da Rede Globo, está fazendo com que haja uma concorrência, porque o monopólio da Rede Globo fazia o quê? A Rede Globo subornava o pessoal da CBF, o pessoal do Clube dos 13, eles formavam um grupo que tinha um poder, tinha um cacife para decidir,
e a Globo entrava lá com dinheiro e muitos desses dirigentes foram beneficiados com isso. Então isso é um problema muito sério. Então o futebol brasileiro tem que ser levado muito a sério. Se não for, a gente vai continuar tipo um parafuso rosca sem fim. Vai continuar andando em círculo e ninguém vai sair do campo. Por isso que eu sou meio cético, né, usando tanta filosofia, né, ceticismo antigo, né, a respeito dessa questão dessa nova organização do futebol brasileiro que quer se propor, que é a criação da liga, né, das ligas. Até que ponto isso vai ser favorável para o desenvolvimento, eu digo, democrático? Porque se pensar numa liga só para 2, 3 grandes clubes do cenário nacional ganharem com isso, não tem sentido uma liga. Tem até 2 ligas, Tem né? 2. Uma que quer o dinheiro tem que ir mais para quem atrai visibilidade, e outra que eles visam a distribuição mais igualitária. Porque 2 clubes lá, os de maior torcida, tem que ter uma discrepância econômica total comparado com outros grandes clubes que têm uma história semelhante, contribuição ao futebol brasileiro. Por que essa diferença brutal? Por que não seguir o exemplo da Liga Inglesa, onde o Chelsea, que é o bicampeão europeu, campeão mundial, tem uma receita bem semelhante do Leicester? Por que não fazer isso aqui? Quando foram promover as ligas, né? Até mostraram um gráfico de É bem próximo, ganho, bem próximo. O Manchester City ganhou a temporada passada, ganhou um pouco a mais do que o rebaixado da liga passada. Isso dá o quê? Mais competitividade à competição. Isso até atrai mais para a competição. Talvez se o futebol brasileiro fosse por esse caminho aí, fosse melhor, ia ter um desenvolvimento mais democrático, né? No seu sentido mais geral, né? Até a nível técnico, porque na medida que você favorece 2 times, 3 times, isso favorece porque eles tenham os melhores jogadores, é óbvio economicamente, né? Ao passo que os demais vão sofrer com isso para se virar, né? E aí eu não vejo com muito bons olhos, né? Eu vejo muito legítimo o interesse da Liga B aí no caso, né? Que tem o Fluminense, tem o Fortaleza, tem o Ceará, né? Que são times que não se sentem beneficiados com essa implantação aí dessa liga aí. Pra vocês, quem foi ou quem é o maior jogador do futebol cearense? Você quer dizer de todos os tempos? Todos os tempos. Eu, como sou de uma geração mais antiga, eu vi um jogador chamado Hamilton Melo, que é considerado por alguns experts aqui do futebol cearense como o maior jogador cearense de todos os tempos. Eu concordo plenamente. Eu vi o Hamilton Melo jogar. Hamilton Melo era um cracaço de bola. Ele começou nas categorias de base do Ferroviário, foi bicampeão pelo Ferroviário, 68 e 70. E depois ele teve uma temporada de 3 anos no Fortaleza, ganhou também 2 ou 3 campeonatos, aí foi para o Ceará numa transação milionária na época. Ele realmente fez um contrato de 1 ano com o Ceará. Ele conseguiu romper até problema com a família, porque a família dele era, o sogro dele era o Dr. Camilo Aguiar, que era um dono de uma construtora e era torcedor do Fortaleza e foi dirigente do Fortaleza. Aí ele foi para o Ceará, passou 1 ano, foi campeão, como era para ser, porque ele era craque mesmo. E o que aconteceu foi que no final do contrato ele queria ganhar bem mais e não renovaram o contrato da forma como ele queria. E ele abandonou o futebol com 28 anos, muito cedo. Só que nesse ínter ele também jogou no Clube Atlético Mineiro e no Fluminense. Ele foi levado pelo Tele Santana na época para o Fluminense e trabalhou com o Tele também no Atlético Mineiro. Então, para mim, é um jogador espetacular, para mim, é o maior jogador de todos os tempos. Claro que, evidentemente, algumas pessoas aqui vão dizer outros jogadores, porque também não viram o Hamilton Melo jogar. Não, o Hamilton Melo, para mim, indubitavelmente, foi o jogador o maior craque do futebol cearense. Eu concordo, Ricardo. Ser racional, infelizmente eu não tive o prazer estético, né, em futebol, ter esse momento da estética, né, como diria Aristóteles, a catarse, né, da sensibilidade que aflora na realidade, todo no momento de histórico. arte, né, cara. Eu não tive. Desses monstros aí que o Ivan acompanhou, eu não tive esse prazer, né, estético, né, de ver esses monstros dos anos 70 do futebol cearense atual, né. Mas
conversando com outros torcedores assim da fase geracional do meu nobre colega, amigo da sabedoria também, se fala muito num craque chamado Mozarzinho, que nos anos 60 vestiu a jaqueta tricolor. Esse cara jogou em grandes clubes. Outra vez em Ferroviário, Ceará também e Ferroviário. Jogou no Ferrão também. Dizia que esse cara era um jogador extremamente habilidoso na patinha esquerda. Hoje jogador que faz a função dele no futebol mundial, digo nem mais no futebol brasileiro, está em extinção, né? Ele era meia esquerda nato. Se dizia que ele tava a bola. Na realidade ele não era meia esquerda, ele era meia ponta de lança. Aquele jogador seria o chamado hoje, aquele meia direita antigo, né? Aquele cara que faz a ligação, seria o terceiro homem de meio de campo. Tem o volante, teria o meia esquerda e teria o meia direita que voltava fazendo aquele tripé no meio de campo. Que hoje não tem mais, né? Hoje em dia futebol hoje diferente, sim. Deixou obsoleto, né? Você não tem verdade. mais. Você quase não enxerga nem nos grandes clubes um jogador que faça bem essa função. Até na seleção brasileira não tem. Isso você vê. Mas assim, que tu viu jogar mesmo e vestiu a camisa do Fortaleza? Cara, é porque eu não posso dizer, seria meio ingênuo da minha parte e ao mesmo tempo, de certa forma, fugir da verdade se eu citasse um nome mais contemporâneo. Porque não é porque um jogador ele veio num contexto diferente que ele pode ser depreciado, diminuído do seu valor, né? Mas eu estou no contexto aí do Ivan, eu vou no Mozarzinho. Tava até pensando em falar no nome mais recente. Só que o Mozart é antes do Hamilton Melo, pessoal. Ele é antes. E aí se tem até uma dúvida, quem é o melhor? Se é Mozarzinho, foi um dos primeiros a levar o nome do futebol cearense, inclusive, para fora, jogou no Fluminense, em grandes clubes. E o Hamilton Melo, que realmente era um baita jogador diferenciado. Eu não cito nem um jogador mais recente, não. Mas me vai dar uma curiosidade. E hoje em dia, vocês acham um jogador do mundo, em geral, bom? Tipo, o Messi, Não, o Messi merece. O Messi realmente é em diferente. geral, o melhor jogador entre eles? Entre os que Atualmente, você quer dizer atualmente? É. Atualmente, para mim, é o Messi. Para mim é o Messi. Tem algum motivo específico? Não, um motivo específico, e precisa especificar aquela categoria toda. O cara ganhou a Copa do Mundo praticamente. Aí já bateu o racho. Ó. Certo? Ele pode escolher. Tem o Cristiano, tem o Messi. Tu chama quem? Tem o primeiro. Pô, o Ivan ganhou o Paulinho. Tem o primeiro que tu chama. Messi. Eu vou te responder essa tua pergunta com uma pergunta. Me diga um nome de um jogador do futebol internacional que consegue carregar uma seleção nas costas e levar a um título de Copa do Mundo, como ele fez. Me conte, só um, fora ele. Não tem mais. Esse tipo de jogador, menino, está em extinção. Por isso vocês, dessa geração 2003, 2004, 2005, vocês estão vendo ainda o restinho do que eu cheguei a ver nos anos 90, ele mais privilegiado viu. É que ele viu o jogador aqui que deixava o Messi comendo poeira, passando longe, né? E aí vocês estão vendo o restinho do que é qualidade técnica. Olha lá que tem jogadores que bem melhor do que o Messi. Vocês estão na sociedade em rede, vocês acham isso facilmente. Mas você não tem mais jogador que consegue trazer uma seleção para uma Copa do Mundo, não se tem mais. Não se tem mais. Respondi para as perguntas, né? Sobre a atualidade, como o Ribeiro perguntou, o que você acha que aconteceu com o futebol cearense para ele estar principalmente liderando o futebol nordestino atualmente? Eu diria que, além de boas administrações, eu diria que um retrocesso do futebol baiano e do futebol pernambucano. Ao mesmo tempo que o daqui subiu, o da Bahia desceu. Quer dizer, na realidade, em termos de título, o que é que nós temos? Vamos comparar com o futebol baiano, o que é que nós temos? Nós não temos título nacional. O Bahia é bicampeão brasileiro. O Vitória foi vice-campeão Série A. Né? O Sport Clube Recife foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro em 87. Né? Então, nós não temos. Na realidade, nós estamos vivendo um momento melhor do que o futebol pernambucano, do que o futebol baiano. Nada impede de que o futebol baiano volte a emergir e o futebol pernambucano
a ser as grandes potências do Nordeste, junto com o futebol cearense, que cresceu um pouco, né? Apesar de as administrações do Ceará serem catastróficas. Essa do Ceará aí, com esse presidente que saiu, catastrófica. Aí, de certa forma, eu Estou falando em termos de futebol, estou falando em termos de administrativo. Futebol, dentro de campo, né? Aí é a velha questão, né? Até que ponto essa fase áurea do futebol cearense, né, que vem de 2017 para cá, ela é apenas uma fase ou uma mudança de um novo reinado no futebol nordestino? Quando eu falo em novo reinado, eu falo de hegemonia pelo menos em 10, 15 anos, pelo menos, né? 5 anos ainda não se tem uma noção, por mais que a gente os resultados tenham sido alvissareiros, ainda eu não vejo ainda o futebol cearense em termos de conquista um patamar comparado ao futebol baiano, né? A gente ainda não chegou nem perto, né? Do que o Bahia fez, que derrotou o poderoso Santos de Pelé e companhia. Qualquer time que tinha condição de bater no time do Rei, não, como o Bahia conseguiu nos anos 50, né? 58, né? O primeiro título 59. nacional, 59, né? O primeiro título nacional do Bahia. Sem querer ser ufanista, porque sou alvipreto, mas as estatísticas de Ceará e Fortaleza, dos jogos entre Ceará e Fortaleza, são o seguinte, ó. O Ceará ganhou 203 jogos, até agora, né? 203 jogos, Fortaleza 175, e houve 203 empates. O Ceará está com 28 vitórias à frente do Fortaleza, certo? Só a título de informação, já que o clássico rei vem aí, né? É isso, né? Não, só sei, não. Só título. Mas assim, né? Ao mesmo tempo que tem mais vitórias, né? A derrota mais acachapante foi o 8-0 na década de 20. Essa derrota acachapante, eu acho que os alvinegros o que vale não na têm realidade dificuldade. são as vitórias, são os jogos e os títulos. Isso fica na história, né? Com esse clima de rivalidade que a gente vai acabando no episódio do podcast. Calma aí. Tá assim agora a gente só pra... Dá até pra mais uma Acho que não dá mais uma pergunta aqui que vai se alongar. Essa pergunta deve ter sido, evidentemente, Para trazer a dialética, né? o meu amigo Olas. Ele pergunta a mim qual era a escalação do Guarani de Sobral de 1970. Era uma escalação de jogadores de nome assim esquisito, realmente. Era Pinto, o goleiro, Pinto, Zé Carlos, Zé Quinto, Pelado e Cabo Dulce. Na Joana e Teco-Teco, na Gito, Cabeção, Vitória e Cafuringa. Esse era o time do Guarani de Sobral, que foi vice-campeão cearense em 1970. Olá! E pessoal, a gente vai acabando hoje. O podcast foi incrível, né? A gente parou de papo muito bom, com a resenha muito boa. E é isso, obrigado por assistir. Siga a gente no YouTube também, curte aí no Instagram. E é isso, muito obrigado pela audiência. Até mais. Obrigado. Valeu, audiência. Falou, Jéssica. Valeu, pessoal. Valeu, galera.